Fala aí, paizão, tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o diagnóstico, né, o processo de diagnóstico do autismo do meu filho. E nesse vídeo eu vou ser um pouco mais específico na questão dos sinais, né, que ele teve e que fizeram a gente se alertar, aí, né, fizeram a gente correr atrás aí desse diagnóstico. Mas duas coisas que eu tenho importantes para dizer para você. Primeiro que cada criança é de um jeito, né? E o autismo é um espectro. Então, o que uma tem, a outra pode não ter. As duas podem ter em comum. Meu filho com seu filho pode ter em comum alguma coisa ou não. E isso acontece, varia de criança para criança. E a segunda coisa, que é muito importante também, isso não é para diagnóstico do seu filho ou da sua filha, né? Você vai procurar um profissional que vai dizer se realmente tem alguma coisa, se você perceber que alguns desses sinais aí também são evidentes. Mas eu não estou dizendo, não quer dizer que o que eu vou falar que os sinais do meu filho para você significa que o seu também tem autismo, tá bom? Então é importante você procurar um profissional para que obtenha aí, esse diagnóstico, tá bom? Bom, a primeiríssima coisa que foi um sinal, mas que a gente ignorou totalmente. Ele era bem novinho e a escola nos alertou de que ele estava um pouco atrasado no aprendizado, né? Estava tendo um atrasozinho aí em relação a alguns aprendizados da escola. Mas como ele ainda era novinho, para a gente isso poderia ser o ritmo dele, né? O ritmo, cada criança tem seu ritmo e tal. E, e a gente, como pais que se preocupam com a educação do filho na escola, né? A gente tentou então correr atrás para nivelar isso, né? Mas a gente não entendia ainda, né? Não via nenhum outro sinal diferente disso. Mas foi um sinalzinho que hoje, né? Após diagnóstico, a gente entende que fazia parte desse processo e ao longo do vídeo vocês vão entender aí melhor do que eu estou falando. E aí, o tempo passando, né, ele crescendo, a gente começou a perceber algumas coisas diferentes, né? Quando eu conto no segundo vídeo que a minha esposa estava desconfiada, a gente começou a reparar mais, né, nos sinais e, e ele tem ainda, né, essa mania do flapping, né, que é de balançar as mãozinhas. Muitos autistas balançam a mãozinha. Além de balançar a mãozinha, ele ainda batia na orelha assim por muito tempo. Em um momento de excitação dele, quando ele estava muito empolgado com alguma coisa, quando ele queria contar alguma coisa muito legal pra gente e tal, e ele faz o flapping e se remexe todo. Se ele estiver sentado, ele começa a pular no sofá ou na cadeira. Mas é um momento de excitação dele, fica assim. Os rodopios, ele rodava muito quando era criança, rodava muito, né? Ele ficava girando, ali assistindo um desenho, aí ele ficava em pé e ficava rodando, 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 e aquilo era meio que na nossa cabeça não fazia muito sentido, porque quando a gente roda ali 3 voltinhas, 4 voltinhas, a gente falta espatifar no chão igual uma jaca, né? Mas ele não, ele rodava, rodava, rodava e não ficava tonto. E isso era uma coisa que chamou muita atenção, né? Ele gostava muito. Hoje, menos, raramente vejo ele parado rodando, mas até pouco tempo atrás ele ainda tinha essa mania de rodar. E outra coisa que chamou a nossa atenção é que ele corria muito de um lado para o outro. Na verdade, ele corre muito ainda de um lado para o outro, contando histórias ou cantando. E quando ele também está empolgado, ou quando ele tem alguma sobrecarga maior de estímulos, ele
nós moramos no apartamento, então isso aqui é um corredor. Então ele corre do quarto dele até aqui, que é a cozinha aqui na frente, contando história. E vai correndo, vai correndo, vai correndo. E se a gente falar para ele não parar, ele vai embora. E conta história ou então cantando. É um momento que ele, e os psicólogos dizem, né, que ele está descarregando ali sensorialmente, né? Para ele é importante e a gente, por um momento, acaba deixando, mas a gente sabe, né, a gente mora em apartamento, então tem o vizinho de baixo, já tivemos problemas, então a gente acaba permitindo aí, se tiver dentro do horário, né, certinho, e desde que seja mais tranquilo, sim, mas é algo que ele precisa, né? Então a gente permite. Outro ponto que chamou muito a nossa atenção foi a ecolalia, né? Ecolalia, no sentido bem resumido aí, é a criança ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa que ela ouviu de um desenho, ou alguém falou para ela. E algumas pessoas vão dizer que até os 2 anos isso é muito normal em criança típica também, né? Porém, no autista, isso vai predominando com o passar do tempo. Continua acontecendo, né? A ecolalia, por exemplo, eles tinham um episódio do Pocoyo, e o episódio do Pocoyo, o Pocoyo começava a repetir cavalo, 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 e aí ele repetia isso o dia inteiro, cavalo, 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 quando ele era menorzinho. Hoje ele ainda tem algumas ecolalias, por exemplo, no momento que eu vou brincar com ele de fazer cócegas nele, ele começa a repetir coisas dos desenhos, começa a falar coisas dos desenhos enquanto tá rindo. Então, ele ainda tem essa questão da ecolalia, né? É tratado muito com fonoaudiólogo, juntamente com o trabalho psicológico, claro, mas é absolutamente normal também em crianças autistas, a ecolalia. Um outro ponto também é que ele não respondia quando chamava. Chamava Bernard, ou fazer uma pergunta para ele ficava totalmente estático, parado, olhando para a televisão, olhando para o que quer que seja. E aí a gente, às vezes, até chamava ele de forma mais incisiva, Bernard, você está me ouvindo? E aí ele se ligava, assim, mas tem uma questão, assim, eles não costumam responder de imediato. Às vezes eu estou conversando com ele, faço uma pergunta e fico sem resposta. Eu, quando busco ele na escola, eu tento puxar dele, né, do que foi o dia dele, pergunto para ele como foi, o que ele fez de muito legal, e às vezes ele simplesmente para. Estou perguntando e ele simplesmente parou. Aí eu falo, hein, B? Aí ele responde. Ele ouviu a pergunta, ele sabe o que eu perguntei, mas não responde. Isso acontece muito também, até hoje, né? Isso é normal para nós aqui em casa. E o ponto que chama muita atenção, chamou, né, sempre chamou muita atenção, foi o desinteresse dele por crianças da mesma idade. Ele nunca se interessou. Desde bebezinho, né? Um bebezinho, às vezes você tá na fila do supermercado, segura no colo, e aí parece outro bebezinho, e aí um fica querendo tocar o outro e tal, mas ele nunca se interessou nem por tocar em outro bebê, nem por nada disso. Nem por outra criança, se foram passando tempo, quando foi passando tempo, ele não se interessava por outras crianças. Isso chamou muito nossa atenção. E até hoje ele não se interessa por crianças da idade dele. Ele gosta muito de falar com adultos, mas não gosta de falar com crianças, não gosta de brincar com crianças. E a gente não foi por falta de estímulo isso, né? A gente sempre estimulou aqui onde nós moramos. Tem uma área onde as mães, os pais se encontram ali com as crianças e
E às vezes a maioria da idade dele ele não se interage, não se interessa, e ele prefere ficar mais na dele e ou ter algum tipo de interação com adultos. Né? Esse é o jeitinho dele ser. Mesmo assim, ele ainda tem muito desconforto com toque, com abraço, por exemplo. Né? Ele não gosta muito de abraçar, não gosta muito de que fique pegando nele e tal, mas ele deixa, ele permite, né? Mas quando alguém pede um abraço para ele, ele vira de costas e aí a pessoa tem que abraçar ele de costas. Tem até um amigo que brinca muito. Quando a gente se encontra, ele já vira de costas, os dois ficam de costas e ele se diverte, ele abraçando de costas e tal. Ao jeito que ele se sente confortável, ele não se sente confortável abraçando de frente. Outra coisa também é a seletividade alimentar dele. Durante muito tempo, a gente ficou numa dúvida, assim, porque quando ele era mais novo, ele gostava muito de ovo, por exemplo, mas hoje ele não consegue olhar para ovo, porque ele faz vômito. Ele tem uma seletividade que é muito temporária, assim, às vezes ele gosta muito de uma coisa e no outro dia você não precisa nem chegar perto dessa coisa que ele não quer nem saber. E isso é normal também, mas é uma coisa que às vezes dificulta muito pra gente, porque vamos lá fazer as compras da semana e tal, as coisas que ele gosta. Aí minha esposa faz o lanchinho dele da escola, volta inteiro, assim. Coisa que ele estava gostando semana passada, ele já não está gostando essa semana. A gente tem que rever todo esse cardápio, rever todas as compras, que a gente fez para ele na semana, para que ele se sinta melhor e alimentado, né, obviamente. Mas isso acontece demais, essa seletividade. E uma questão física, né, que trouxe para ele foi a questão motora, a coordenação motora fina, a coordenação motora global dele é prejudicada. Ele tem dificuldade em cortar papel, em escrever, ele tem dificuldade em pinçar as coisas, né? Em pegar as coisas em formato de pinça. Ele tem essa dificuldade também mais global, ele desequilibra muito fácil, ele cai muito fácil, ele tromba muito fácil nas pessoas, ele tromba muito fácil na gente, nas brincadeiras, ele não tem muita noção de espaço com a gente, então ele acaba às vezes se machucando, ou então machucando a gente. Então a gente sempre brinca com muito cuidado com ele, para que ninguém fique machucado. Mas a gente trata isso, principalmente a questão. Não, principalmente a questão não. As duas questões a gente trata, né? Com a neuropsicopedagoga, que ela trata muito da coordenação motora fina, para ajudar ele a escrever, ajudar ele a fazer pinça, movimentos com a tesoura, esses trabalhos mais minuciosos, que são mais manuais. E da global hoje a gente trata com a natação por enquanto. Tem ajudado, mas a gente sabe que é um longo caminho, né? E ele vai se desenvolvendo enquanto ele for maior. Uma coisa sobre a coordenação motora fina, principalmente, é que ele ele acha desenhos muito legais, né? Livrinhos de desenhos e tal, e às vezes ele quer copiar aquele desenho. Mas ele se frustra muito fácil porque ele idealiza e aí na hora que ele vai colocar no papel, que ele vai desenhar o que ele idealizou, não fica legal. Então ele fica triste, sabe? Dá pra gente ver a carinha dele de frustração. A gente tenta ajudar e tal, mas ele queria fazer, ele queria ter essa habilidade, né? Mas é uma habilidade que ele tá desenvolvendo bem. Hoje em dia ele consegue mostrar pra gente desenhos que ele faz e, enfim, do jeitinho dele ali, a gente sabe que ainda está aquém do que ele gostaria de estar, mas que desenvolveu. Bom, e aí, para a gente fechar, né, esses sinais, mais dois pontos, né, que um foi a desatenção, muito desatento, às vezes ele para do nada do que está fazendo
esquece o que tem que fazer. Tipo, a gente pede ele, B, leva isso aqui lá na cozinha. Aí de repente ele tá lá no quarto dele procurando o que ele tem que fazer. Acontece com a gente abre a geladeira para pensar, né? Ele pega, vai lá pro quarto dele, pensa, aí depois que ele lembra que tem que fazer com a vasilhinha, ele leva lá pra cozinha. B, leva essa roupa pro quarto do papai e da mamãe. Ele pega a roupa, pensa, coloca no quarto dele, volta, aí depois fala, não, tá errado. Aí ele vai lá e volta. Acontece, uma certa frequência, não tanto, porque a gente também precisa provocar, né, essa atenção nele, né, tirar essa desatenção dele. Então a gente sempre está estimulando ele a fazer tarefas em casa, né, para que ele mantenha o foco das coisas. Isso é importante. E falando em foco, o outro sinal também foi muito evidente e foi foram os hiperfocos. São os hiperfocos, né, na verdade. E começou desde muito novinho. Ele tinha hiperfoco em planetas. Ele sabe os planetas, características dos planetas. Ele sabe a posição. Ele sabe qual que faz frio, qual que faz calor, qual planeta que tem que é gasoso ou que não é gasoso, qual que não gira, que gira diferente, sabe os nanoplanetas, né, também, os planetas menores, anões, ele sabe o nome deles, ele sabe falar onde eles ficam e tal, então ele teve esse momento de hiperfoco e hoje, até hoje, isso na cabeça dele é muito latente, assim, essa questão dos planetas, ele sempre, não tanto como antes, mas ele sempre está assistindo alguma coisa em relação a planetas, principalmente desenhos. Uma coisa que foi muito positiva nisso, né? Recentemente ele recebeu um prêmio da escola de destaque acadêmico na área de ciências, porque a matéria toda e os trabalhos foram voltados para planetas. Então ele, poxa, deu um show lá na escola e deu esse presente para nós, para ele primeiro, lógico, né? Mas para nós foi um presentão, assim. Foi muito legal ter visto que esse hiperfoco foi de grande valia. Ele já teve hiperfoco em corpo humano, ele ainda sabe das coisas do corpo humano, ele sabe do processo digestivo, ele sabe o que o cérebro faz, ele sabe como que funciona a audição dos componentes auditivos, ele sabe dos órgãos que nós temos, do coração, do pulmão, do esôfago, enfim, descendo, ele vai saber te falar tudo. Foi um momento também que ele ganhou livros disso, né, de corpo humano e quebra-cabeça, e ele montava e sabia dizer tudo sobre o corpo humano. Sobre mobilidade, né, na verdade, esses hiperfocos acabam desenvolvendo habilidades neles. E foi muito legal essa parte. Já teve hiperfoco em marcas de carro, e sabia todas as marcas de carro que você pensasse, ele sabia. Hoje em dia ele já não sabe mais, né? O hiperfoco passou, assim, hoje ele não reconhece, é até estranho, assim, porque ele realmente não reconhece algumas marcas que ele sabia todas as marcas de carro, todas. A gente saia na rua, ele falava, olha um carro da Renault, olha um carro da Fiat, olha um Lexus, né? Ele ia falando marcas de carro ali que a gente nem sabia também. Mas hoje passou e ele nem sabe, não sabe muito sobre isso mais. E assim, ele sempre tem esses hiperfocos, sempre tem. Do momento é muito o tal do Sprank, um joguinho de Roblox, que ele joga muito, mas ele ultimamente ele estava com hiperfoco em videogames, ele sabia o nome de todos os videogames, pesquisava tudo sobre os videogames antigos, me perguntava também, porque eu gostava muito de videogame, sempre gostei, né, na verdade, não, eu ainda gosto, me pergunta e a gente conversa sobre, então assim, ele ainda tem esses hiperfocos.
É muito característico do autista. Tem autista que tem um hiperfoco a vida inteira, e tem autistas que vão tendo é, picos de hiperfocos, né? Como já ouvi falar sobre. Bom, então é isso. Esses foram os sinais aí que eu queria trazer aí do meu filho. Meu filho teve que chamar a nossa atenção e fez com que a gente fosse atrás de um profissional, de profissionais, na verdade, né? Mas é importante dizer que, sim, foi muito. Hoje, alguns sinais naquela época não faziam muito sentido, como eu disse, no aprendizado dele, porque era uma coisa. Foi o primeiro sinal de todos, então era para a gente alguma coisa isolada ali. Mas hoje a gente olha para trás e percebe que não, né? Então, assim, outro conselho que dou: confiem na intuição de vocês, confiem no que dentro de vocês aí está falando, o que sua cabecinha está falando. Vão atrás de profissionais, busquem ajuda, busquem respostas, não fiquem na internet, não fiquem aqui nesse vídeo, vai embora buscar resposta, porque vai valer a pena vocês terem uma certeza, né? Vocês vão dormir mais tranquilos e vão poder dar todo o suporte que seu filho ou sua filha precisa para viver os dias bem. Então, se você se identificou com alguma coisa aí do vídeo do seu filho ou sua filha, ou você mesmo, né? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que a gente possa crescer, essa comunidade de pais atípicos possa crescer, né? A gente possa ter mais voz aí também, junto com as mães, né? E possamos fazer um bom trabalho junto com elas para os nossos filhos se desenvolverem o melhor que eles puderem, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Até logo!